CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Nós vamos entrevistar hoje, aqui nos estúdios da Rádio CBN em Campo Grande, emissora controlada pelo Grupo RCN de Comunicação, o candidato do PDT ao governo do estado, o juiz Odilon de Oliveira. Está comigo, nesta manhã, nosso colunista de política, Tércio Albuquerque. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, doutor Odilon. Bom dia aos nossos ouvintes. Doutor Odilon, a gente agradece imensamente o senhor aceitar o convite e vir falar conosco nesta que é a última rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Tércio. Bom dia, o Estevão. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu estou à disposição aqui para as perguntas que vocês me fizerem. Desde o início da campanha, o senhor deve ter percorrido aí diversos municípios de Mato Grosso do Sul, deve ter conversado com pessoas, deve ter feito aí uma série de palestras, recebeu muitas reivindicações também, a gente imagina. Qual a principal reivindicação que o candidato recebeu dos eleitores de Mato Grosso do Sul nesse período? A gente andou quase todos os municípios e as reivindicações são diversas, mas principalmente na área de saúde pública, na área de saúde e de segurança. Então, pelo que a população reclama, segundo as reclamações da população, ela se sente completamente desamparada nesses dois setores, principalmente, mas há outras reclamações também. E há uma outra reclamação, que essa é voz de todo mundo, é o problema de corrupção no Brasil. Isso vem, de fato, angustiando as pessoas. E para a área da saúde, vamos começar falando de saúde. O que é que o senhor tem proposto para essas pessoas? O nosso programa prevê principalmente uma atuação firme e imediata no Sistema Básico de Saúde. O Sistema Básico de Saúde não é atividade privativa de municípios. Pode ser prioridade do município, mas não exclui, logicamente, a participação do Estado. Então, nós, como o SUS tem que ser executado, é de responsabilidade da União Federal, do Estado e de responsabilidade de cada município, nós temos que atuar em parceria com relação ao Sistema Básico de Saúde. E outra coisa muito complicada é o distanciamento entre o Estado, saúde e a população. Portanto, a única solução para resolver esse problema, esse impasse, é levar a medicina para o interior. Isto é, regionalizar não só a saúde, mas regionalizar a medicina. Quando eu falo regionalizar a medicina, eu falo em laboratórios e tudo quanto for do ramo. Então, a solução imediata tem que ser esta. Alguém me pergunta, mas o governo atual regionalizou a saúde e você vai regionalizar de que maneira? Não, regionalizou no papel. Na verdade, a realidade é esta. A gente esteve em vários hospitais, nas cidades de porte, onde seriam os polos, são 11 polos. Paranaíba, por exemplo, tivemos na semana passada. Então, na verdade, não houve regionalização e todos os hospitais reclamam também de repasse atrasado. O dinheiro que deveria ser repassado até o dia 15 de agosto não foi repassado. O dinheiro que corresponderia ao mês de julho, não é? Os repasses para os hospitais. Então, isso não aconteceu, isso prejudica demais. Então, o nosso programa de governo prevê também, já que tem que repassar, então repassa. Tércio Albuquerque. Muito bem, na sua fala inicial, o senhor comentou sobre a questão de segurança pública. Eu quero trazer o assunto à questão de fronteira, não é? O senhor conhece bem a questão de fronteira de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí praticamente 1.400 quilômetros, nós pegarmos aí Paraguai e Bolívia, né? O que seria, e sabendo também, doutor Odilon, que é uma responsabilidade também do governo federal, o que seria a sua proposta, o que o senhor pretende fazer com relação à segurança transfronteiriça? Bom, para dar uma resposta mais ampla com relação à fronteira. A fronteira do Brasil corresponde a 29,8% do território nacional, toda a faixa de fronteira, quer dizer, 1/3. Policiamento, Polícia Federal, que é responsável pelos crimes transfronteiriços, policiamento de fronteira, é apenas 13,7%, quer dizer, menos da metade em proporção à base territorial. Mato Grosso do Sul, bem mais de 50% do nosso território aqui é faixa de fronteira, são 150 quilômetros de largura. Logicamente que nós temos uma polícia, sim, na faixa de fronteira, o DOF, Departamento de Operação de Fronteira. O DOF não tem hoje mais de 130, 120, 130 policiais.
Isto é uma insignificância para cuidar de 64% da base territorial do estado. Então, logicamente, tem que triplicar com relação à fronteira. Mas não é só isso. Na faixa de fronteira, tem que se fazer segurança, principalmente na faixa de fronteira, mediante um pacote de atividade, a segurança pública em si e a educação também. Não só isso também, mas digamos assim, o desenvolvimento da economia para gerar emprego. Nós temos muitos problemas comuns entre o Paraguai e o Brasil, com relação à segurança pública e com relação à saúde. Tem que haver um trabalho conjunto também. Eu já participei de várias atividades policiais no Paraguai, através da Operação Aliança. Eu já estive 3 vezes pessoalmente em operações no Paraguai, quando eu era juiz, então eu senti a necessidade de uma aproximação muito grande. A exemplo da Bolívia também, que tem um afastamento muito grande do Brasil. Mas na faixa de fronteira nós temos que estruturar as delegacias, tem delegacia interditada por determinação judicial, a pedido do Ministério Público. Então, o nosso programa é muito abrangente. Agora, você falou, Tércio, aí União Federal, é importante a participação da União Federal. Só que o Estado não pode jogar para a responsabilidade da União a prevenção e a repressão daqueles crimes que são de responsabilidade do Estado. Sim. A União tem que cuidar dos crimes transnacionais na fronteira. E agora, com o Ministério da Segurança Nacional, vai ficar mais fácil cuidar dessa parceria. Agora nós temos um sistema único de segurança pública. Perfeito. O senhor tem dito nos seus programas de governo e também nos seus discursos que o senhor é fruto da educação, o senhor é um produto da educação e valoriza bastante. A pergunta que a gente faz é: o Mato Grosso do Sul hoje tem um orçamento estimado em 15 bilhões de reais, com os recursos destinados para a educação. O senhor acredita que vai conseguir oferecer uma boa educação para o sul-mato-grossense? A educação, atualmente, segundo o Plano Nacional de Educação, é uma coisa única também. Então, nós temos o ensino básico, que pega aí o ensino fundamental, que é o 1º grau, e o nível médio, né? Isso é obrigação, o fundamental é obrigação, é prioridade, obrigação prioritária do município. Isso, claro, que não afasta a responsabilidade do Estado também. Também porque o ensino fundamental, ele é a base para o ensino médio, que é de responsabilidade maior do Estado. Então, na área de educação, nós temos diversos projetos. Eu conheço as escolas todas, escolas municipais, que são um retrato das escolas estaduais. Conheço pelo menos metade das escolas estaduais e sei da necessidade de mudança. Tem que haver uma mudança material e também um redirecionamento pedagógico nas escolas. Então, em síntese, escola de tempo integral. Só que não só no papel ou pintando as paredes. Tem que ter uma adaptação física, tem que ter esporte, tem que ter lazer, tem que ter atividades ali dentro. E outra coisa, a profissionalização. Porque 17 anos, o jovem sai do nível médio, vai procurar um emprego, a empresa vai exigir experiência, a própria lei proíbe o trabalho de menor de 16 anos. Então, a única solução é profissionalizar a juventude, a gente resolver esse problema. Só para complementar, doutor, o senhor já observou recurso? O Estado teria condições para isso, na sua avaliação? O Estado tem condições para isso, sim. Agora, a gente não pode, eu não tenho como responder quanto vou gastar, por exemplo, para adaptar uma escola comum e escola em tempo integral, porque cada escola é uma escola, cada escola tem um tamanho e as obras, os serviços públicos, eles são feitos mediante licitação, então tem que fazer licitação, aí é que se vai ter o preço verdadeiro. Doutor Odilon, nosso estado, o senhor sabe, ele é eminentemente agropecuário. E nesse sentido, ainda nós não temos quase agregação de valores nas commodities. A gente exporta praticamente tudo in natura, não é? O que o senhor tem pensado a respeito desse assunto para Mato Grosso do Sul? O estado tem que incrementar a industrialização. E até uma vergonha para o Brasil e principalmente para Mato Grosso do Sul, o fato de brasileiros estarem abrindo empresas, se estabelecendo com empresas, com indústria no Paraguai. Há registros de que nos últimos 6 anos, aproximadamente 90 empresas de brasileiros ou por brasileiros foram abertas no Paraguai na área industrial. Então nós temos que efetivamente incentivar a industrialização aqui no nosso estado. E a faixa de fronteira é muito ampla, dá para fazer isso muito bem.
Agora, o governo tem que conversar com a iniciativa privada, tem que oferecer incentivos, não só os incentivos fiscais, mas também tem que oferecer outro tipo de estrutura, por exemplo, uma malha viária, tem que oferecer ponte e assim por diante. O senhor falou agora nessa questão e aí nos remete, quando você fala em faixa de fronteira, você tem fronteira com a Bolívia, municípios que fazem fronteira com o Paraguai, com São Paulo, com Minas Gerais, com o Paraná, com Goiás. E a questão tributária, como é que o senhor pretende também trabalhar no seu governo numa eventual eleição sua? Na Costa Leste eu visitei algumas vezes já a Costa Leste e outras partes do estado também, Ponta Porã, essa região, não é? E nós temos, digamos assim, uma fronteira, entre aspas, com esses estados. Estado de São Paulo, por exemplo, questão do ICMS. Então, do outro lado tem um posto, do lado de cá tem 2 postos de combustível. Os brasileiros vão abastecer, logicamente, lá em São Paulo. E aquele posto, ele ganha, tem um faturamento muitas vezes maior do que aqueles 2 postos ou mais postos que ficam do lado de cá. Evidentemente que tem que haver uma compatibilização, porque não há, se não for assim, não há como concorrer. Então tem que se estudar uma redução do ICMS nessa faixa de fronteira. Não só a faixa de fronteira com o Paraguai e Bolívia, mas a faixa que ele se limita com o estado de São Paulo, principalmente o estado de São Paulo. A reclamação é muito grande. Então não tem como as empresas de cá concorrerem com as empresas de lá, porque tem que comprar em São Paulo e trazer para vender aqui. É nessa ótica, doutor Odilon, eu gostaria de aproveitar, né, dessa questão transfronteiriça interna nossa. Um dos problemas também adicionais que Mato Grosso do Sul enfrenta é a questão dos emolumentos notariais. É uma lei estadual de 2005 e ela teve aí uma atualização e a gente sabe de que o custo do emolumento notarial em Mato Grosso do Sul, os cartórios para escrituras e outros atos, mas principalmente escrituras, não é? A não ser naqueles casos específicos que há isenção ou alguma redução, é um valor extremamente alto, o que está levando a grande maioria daqueles que negociam com imóveis a buscar socorro em São Paulo e no Paraná. Divergência, sim, uma tabela nossa para uma escritura de 300 mil, 8 mil reais, 900 reais, por exemplo, aqui na divisa com São Paulo. Há uma chance, o senhor vê alguma coisa que possa trazer benefício ao Mato Grosso do Sul através desse tipo de medida? Pérez, eu acompanho isso há mais de 35 anos, não é? Porque eu fui juiz estadual e como juiz estadual, pelas comarcas onde eu passei, eu era corregedor, certo? Naturalmente. Então, a solução é uma redução. Porque eu vejo isso como uma interferência muito, quase que letal no mercado imobiliário. Verdade. Então atrapalha demais. As imobiliárias reclamam. Eu tenho conversado com alguns donos de imobiliário e reclamam. E não precisa nem conversar com ninguém. Basta você fazer uma reflexão e verificar que isso prejudica imensamente o mercado imobiliário. Mas não é só isso, não. Tem também o IPVA, o imposto de transmissão através de doações, isso é tremendamente afetado. Nós temos que reduzir isso, é claro, é evidente. Isso para mim é uma extorsão. Políticas públicas para as mulheres. Primeiro, as mulheres, segundo o meu entendimento, têm que ter uma independência econômica. As mulheres efetivamente, elas têm que ser tratadas e têm que ter condições, há a necessidade de criação de instrumentos que permitam o cumprimento do que está escrito na Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais em tudo, mas na prática é diferente. Claro, nós temos que profissionalizar as mulheres. Elas têm que ter meios para estudar. As mulheres são importantes como esteio de cada lar. Então nós temos que desenvolver atividade nesse sentido. E principalmente a profissionalização das mulheres. Isso é fundamental na vida delas e na vida da sociedade. E as mulheres, elas têm uma sensibilidade muito maior. A gente vê aqui no Brasil que as mulheres, elas são discriminadas, inclusive na política. Você tem uma cota, por exemplo, de 30% para candidato, só candidato. Porque Mato Grosso do Sul não foi cumprido em nada. Não foi cumprido. E por que essa cota não seja para vagas? Por exemplo, você tem para deficiente físico, você tem uma cota tanto que a Constituição determina. Então se cumpre aquilo ali no emprego. E por que para as mulheres não se cumpre também uma cota? Tem que ter uma cota, porque senão fica só na formalização, na formalidade, e na prática não se cumpre nada disso. Agora, delegacias especializadas, aí vamos no assunto diretamente, delegacias especializadas. A violência contra a mulher é muito grande aqui no estado, estupro, Mato Grosso do Sul
é o campeão nacional vergonhosamente em questão de estupro em proporção à população. Então tem que criar esse tipo de mecanismo. Nós temos que valorizar, sim, as mulheres. A violência, combater a violência contra as mulheres. Infelizmente, o Estado não pode legislar sobre isso, no direito penal. Mas nós temos que cumprir com rigor a legislação federal a respeito disso. Até porque a gente sabe que o que não falta no Brasil são leis, né, doutora Odilon? Tem lei para tudo que é coisa. A efetividade dessas normas é que precisam ser implementadas através desse tipo de ação. Aí o que eu gostaria de saber do senhor, dentro desse conjunto de características do nosso estado, nós temos aí um setor, um trade turístico bastante importante, com Pantanal, com Bonito, com municípios da costa leste, não é? A fronteira mesmo que atrai também. O norte é muito rico também. Norte, sim, nós temos aqui região de Rio Verde, enfim. O que é que pode ser feito dentro da sua ótica para que haja um incremento, lembrando que nós temos uma dificuldade do turismo interno em razão dos grandes custos operacionais que são gerados, né? Eu cito um exemplo para o senhor, que o senhor deve conhecer bem, por exemplo, Bonito, eu falo Bonito porque é o mais visitado, em que um passeio às vezes custa R$150 por pessoa, uma família torna quase inviável fazer um passeio nessas regiões. O que é que o senhor pensa a respeito disso, doutor Odilon? O turismo tem a ver, logicamente, com o desenvolvimento econômico do estado, porque muitas vezes se traz um turista, e principalmente um turista de outro país, e ali embutido vem um investidor, vem um observador. Primeiro, tem que ter uma estrutura, o estado tem que oferecer estrutura, porque você não pode deixar por conta de quem explora o turismo, da atividade privada, a construção, por exemplo, de uma estrada ou a melhoria de uma estrada. Então a malha viária, isso é fundamental para o turismo também, incluindo pontes, e o estado está muito ruim assim. E depois tem o transporte aéreo também, é uma outra via, uma outra opção para Bonito, por exemplo, para Corumbá, por exemplo. E aqui o combustível de avião é muito caro aqui em Campo Grande, olha lá se não for o mais caro do Brasil. Então é evidente que a gente tem que fazer um estudo para redução disso, viabilizar, aumentar a quantidade de voos. Isto sim, isto é eficiente. Nós temos que colocar para funcionar, de fato, e não só de direito, o Conselho Estadual de Turismo. E discutir, tem que haver diálogo, conversa entre o Estado e as empresas que cuidam do turismo. E o Estado tem que divulgar o turismo também lá fora. Porque como é que eu vou visitar o estado de Goiás, por exemplo, se eu não conheço aqui, que lá é um estado turístico? Então, isso cabe ao próprio estado. Isso cabe ao próprio governo, não à empresa. A empresa tem que divulgar o turismo dela, a atividade dela. Agora o estado tem que mostrar que Mato Grosso do Sul existe, que aqui tem um Pantanal, que é digamos assim, um patrimônio mundial, e atrair para cá o turismo, os turistas estrangeiros também. Então tem que fazer muita coisa na área de turismo. A gente quando está numa campanha eleitoral, geralmente você quer que o candidato conte tudo o que ele vai fazer de interessante, de diferente, de bom para o cidadão. Mas o cidadão, às vezes, quer caminhar numa estrada boa para chegar na sua propriedade rural, quer caminhar pela cidade, que tem asfalto bom para ele poder manter o carro dele por mais tempo. Eu quero perguntar para o senhor questão de infraestrutura básica no estado, como é que o senhor avalia, como é que o senhor tem, quais são os seus projetos para essa área, e também ajudar os prefeitos das cidades lá do interior que muitas vezes não conseguem asfaltar uma quadra. Você, Otávio, tocou num assunto aí extremamente importante, e me veio à mente logo algo chamado Fundersul. Fundersul arrecada aí mais de 600 milhões, em torno de 650 milhões por ano, isso é muito dinheiro. Esse dinheiro deveria voltar exatamente lá para a origem dele, quer dizer, beneficiar aquelas pessoas que são pagantes do Fundersul. 25% do Fundersul vão para os municípios. A gente não sabe se isso está efetivamente sendo empregado na finalidade natural do Fundersul. Então nós temos que fazer uma revisão e fazer uma auditoria no Fundersul, certo? E o Fundersul sozinho, ele é suficiente para você manter uma malha viária em funcionamento. E isso tem benefício, claro, não precisa nem dizer, que vai encurtar, pode encurtar distância, materialmente falando, e encurtar gastos também, custos. Se você der uma estrutura adequada, uma malha viária boa para as pessoas que exercem atividade rural, seja o grande empresário, seja o médio, seja o micro, seja o assentado, é suficiente. Só que você tem que cuidar também de toda a cadeia produtiva, a extensão da cadeia produtiva. 70 mil
famílias na agricultura familiar. Elas têm que produzir, incentivadas para produzir, e têm que finalizar, ser orientadas pelo Estado, incentivadas pelo Estado até o momento da entrega do seu produto ao consumidor final. Na questão da política em si, relacionamento com a Assembleia Legislativa, porque o que a gente sabe? Nem sempre, às vezes, se estabelece de início uma situação de apoio inicial. Então nós temos eleitos que talvez não sejam do partido, enfim, há que se ter aí uma conversa com a Assembleia Legislativa, porque o Executivo depende do Legislativo para implementar muitas das ações. Como é que o senhor está vendo já conhecendo a composição da Assembleia Legislativa, o senhor em se elegendo governador do estado, esse relacionamento com a Assembleia? Nós estamos falando aqui de interdependência no mundo político. O Executivo depende do Legislativo, o Legislativo depende do Executivo. Claro que tem que ser uma relação institucional. E uma relação baseada em preceitos limpos, não é? Toma lá da cá de maneira alguma. E nós tivemos uma renovação também muito boa. Não quero dizer que os que não foram reeleitos, que eles não foram reeleitos por falta de merecimento. É o povo que quis mudar. Claro que nós temos que ter conversa, o diálogo, isso é fundamental. O governador, ele não pode ficar trancado entendendo que ele deve atuar como um rei, sem falar com ninguém e apenas ordenar de cima para baixo. Não é isso, tem que haver, e vamos fazer sim esse relacionamento. Agora nós estamos num mundo, vivendo um mundo político diferente. Nós estamos no mundo da globalização, nós estamos no mundo da globalização das comunicações, tudo é em tempo real. Nós estamos conversando aqui e todo mundo está nos vendo, nos ouvindo. É evidente que se o governador apresentar um projeto que seja de interesse da sociedade, aquele deputado que não apresentar aquele projeto, depois de ampla discussão, ele poderá estar cavando a sua sepultura política. Agora, para isso tem que ter uma coisa, tem que ter transparência. Eu apresentarei um projeto, eu vou discutir com a sociedade até formatar aquele projeto. A sociedade tem que ter conhecimento absoluto daquele, para poder depois a sociedade exigir da Assembleia a aprovação. Nós temos 1 minuto para o senhor fazer o seu encerramento, doutor Odilon. Considerações finais? Isso. Passou rápido, né? Passa muito rápido. É bom, verdade. Eu quero considerações finais. Primeiro, agradecer a vocês, CBN, não é? E segundo, fazer um pedido humildemente à população. O pedido é que votem, não deixem de votar. Você já conhece os candidatos, sabe quais os candidatos, dentre os dois, o que tem melhor condição de governar o seu estado com limpeza, governar o seu estado com lisura. Então eu peço que você não anule seu voto, que você compareça para votar, é uma obrigação sua, não fique em dúvida. E o meu número é o número 12, Juiz Odilon, número 12. E peço aqui que Deus abençoe a todos vocês. E até no domingo, se Deus quiser, nós vamos marcar um reencontro e um encontro novo com os novos eleitores também. Um grande abraço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.